Meu amigo vascaíno, dia agitado no Gigante da Colina. Daqui a pouco a gente tem um jogo, mas no período da tarde estourou aí algumas notícias importantes para a gente poder dividir com vocês. A gente vai falar muito, além do jogo do Vasco contra a equipe do Fluminense. Vamos abordar aqui a situação envolvendo reforços. Isso mesmo. Sobretudo, essa situação do interesse do Vasco da Gama no belga Carrasco. Será se existe alguma coisa? A gente também vai falar sobre outras negociações que estão em curso. E claro, a gente vai falar sobre a notícia do dia que o Vasco tem uma reunião pré-agendada com o Marinatti entre o fim de fevereiro e o início de março, tá? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Mais da metade das pessoas que nos assistem ainda não é inscrito. Então, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Vamos lá, mais um vídeo aqui, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente passar as informações para vocês. Bom, primeiro, Vasco da Gama e Fluminense. Hoje, averiguando aí alguns canais de tricolores, olha, o favoritismo do Vasco. Próprios tricolores aí colocando favoritismo no Vasco. É uma pressão muito grande em cima do Fluminense aí, a pressão é toda do Fluminense, tá? Porque o Fluminense em 7 jogos, apenas uma vitória. O Vasco da Gama, se vier com um empate lá de Brasília, não é mau resultado, na minha opinião. O objetivo do Vasco é estar entre os 4 primeiros. Um empate hoje elimina o Fluminense de qualquer possibilidade de classificação para as semifinais. O Carille, escondendo a escalação, que deve sair 1 hora antes ali do jogo, a 7 chaves, ele tem uma dúvida, ou pelo menos não expressou publicamente se vai com Alex Teixeira ou com Hugo Moura. Ele colocando o Hugo Moura é um time mais conservador, com 4 volantes ali. Eu, se fosse ele, faria isso, porque o Vasco não tem jogador para atuar do lado de campo. O Vasco colocando um esquema aí de 4-3-3 é um perigo muito grande, porque joga com menos jogadores aí na marcação. E o provável Vasco, né, com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Lucas Oliveira e o Piton. Lá no meio, Tietê, Jair, Paulinho. Aí a gente não sabe se vai o Alex Teixeira ou o Hugo Moura, Coutinho e Vegete, o time do Vasco da Gama. Falando aqui sobre a situação de reforço. Bom, hoje a gente teve um informativo aí falando sobre o possível interesse do Vasco da Gama na contratação do belga, né, o Carrasco, né, Yannick Carrasco. E eu fui atrás dessa situação. Isso aí foi uma matéria que o Léo Lacerda trouxe, né, pessoal lá do. Eu fui atrás dessa informação, respeitando aqui a informação das pessoas que trouxeram a notícia. Dentro do Vasco, as pessoas desconhecem essa sondagem. E eu até achei estranho, porque é um jogador aí que tem contrato com o Al-Shabaab, certo? Até junho de 2027.
Ou seja, esse jogador só sai do Al-Shabaab mediante a venda. E o jogador está avaliado em 8 milhões de euros no Transfermarkt. Daí a gente foi tomar nota de quanto esse jogador ganha. Esse jogador hoje tem um salário fora da realidade do Vasco da Gama. O jogador ganha em torno de 2 milhões de reais lá do mundo árabe. Então, essa situação aí, dentro do Vasco, eu fui informado que o pessoal desconhece. O que existe hoje é o seguinte: é uma possibilidade, sim, já falei aqui, de troca envolvendo o Sforza, que não foi relacionado ao jogo, é um jogador que não vai ser aproveitado, com o Soteldo. Isso sim pode acontecer, certo? A vinda do Soteldo para o Vasco da Gama. Agora, essa situação aí do Carrasco é muito fácil da gente entender. Para vocês terem uma ideia, o Vasco se afastou da negociação com o Rony. E olha que o Rony viria por empréstimo ganhando 1,5 milhão, certo? Então, existe essa situação aí envolvendo o Soteldo com o Santos, e existe também, tá? Que filho feio aqui no nosso canal tem pai, a gente tem que passar com verdade o noticiário esportivo, a situação com o Lloyd, certo? E foi o que eu falei. Espero que o Flávio Dias falou que até sexta-feira chega um atleta aqui no Vasco da Gama. Eu espero que não seja o Lloyd, tá? Mas as conversas andam e avançam aí com o Santos pelo sorteio. Pois bem, a gente teve uma informação aí também com relação à situação de Evangelos Marinates aqui no Vasco. Vamos lá, vou passar a informação e depois eu vou passar o que eu acho disso. Então, o Vasco tem uma reunião pré-agendada com o Marinates entre o fim de fevereiro e o comecinho de março. O Vasco recebeu o contato de dois intermediários do Evangelho Marinatti e alinhou uma reunião com o grupo do Grêmio. Dois desses representantes são ligados ao escritório do Giuliano Bertolucci, né, que estão em Londres. Essa reunião vai ocorrer na Inglaterra e fizeram o pré-agendamento aí entre a diretoria do Vasco e o Marinatti. A expectativa aí da diretoria do Vasco, do Pedrinho, era ter uma conversa mais concreta no final agora do mês de janeiro, coisa que não aconteceu porque o Marinatti está envolvido aí em outros negócios dele. Entre esses negócios aí, a situação lá do Nottingham Forest, naquela janela lá de transferência da Premier League. Eu penso da seguinte forma, gente: essa reunião vai ser uma reunião muito embrionária. Por quê? Para que ocorra qualquer tipo de proposta ou venda, isso tem que passar pela justiça aqui no Brasil e tem que passar também lá nos Estados Unidos da América. Então, primeiramente, o Vasco tem que chegar num acordo com a 777. É isso que eles vão tratar lá. O Vasco vai ter que chegar a um acordo com a 777 para que esse acordo seja homologado na justiça, para que verdadeiramente haja aí uma oferta aí do grego, certo? Essa situação não vai acontecer da venda em fevereiro ou em março, igual as pessoas estão falando por aí, porque qualquer proposta, o trâmite é esse: tem que passar
pela Fundação Getúlio Vargas. A gente está sem advogado lá, 2 advogados lá da comissão pediram ali a renúncia, tá? E depois que for homologado o acordo lá, a gente precisa verdadeiramente passar a proposta pelo Conselho de Beneméritos, pelo Conselho Deliberativo e depois a gente ir para uma Assembleia Geral Extraordinária para os sócios simplesmente votarem. E tem que se chegar a um acordo lá nos Estados Unidos, lá com a Landerhall, né? Coisa que deve acontecer porque alguns ativos da 777 Partners já foram até vendidos já. Então é o seguinte, a informação é essa. É um processo longo, complexo, mas que começou a ser desamarrado aí com essa reunião que foi agendada. Eu disse que foi entregue em primeira mão pelo Lucas Pedrosa aqui. Perfeito? Então a gente passa essas informações para vocês. Vamos torcer para o Vascão. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!